Então essa é a segunda aula. A primeira foi sobre o que é o cerimoniário, o que ele faz. E agora nós vamos entrar na parte mesmo litúrgica da formação, na parte dos documentos, dos livros que vocês têm que ler, etc. E eu gravei um vídeo também antes desse, da playlist, orientando vocês para que vocês lessem esse livro, essa instrução, que é a Sacrosanto Concílio. Eu ensinei lá como baixar, tá nesse vídeo aí do card também, e falei para aquelas pessoas que quisessem, o PDF eu poderia compartilhar também através do WhatsApp, só ir lá no Instagram e mandar o seu número lá que a gente adiciona e compartilha com vocês os slides, os documentos que a gente vai ver na formação e etc. Então nós vamos começar falando sobre o Sacrosanto Concílio. Eu não sei se vai dar para terminar pelo menos na metade nesse vídeo. Aí pode ser que eu faça outro vídeo concluindo ou continuando. Então vamos lá. Primeiro, antes de tudo, você tem que ter lido este livro. Se você ainda não leu, são só 28 páginas. Se você ainda não leu, parem de assistir esse vídeo, vá ler, vá destacar as partes com um marcador, sublinhando com uma caneta, com um lápis, as partes que você achar mais importante. E depois de terminar de ler, aí você vem e assiste esse vídeo. Se não, não leia, não assista, porque você vai ficar um pouco perdido. Então vai lá e leia, porque não adianta, né? Se você quer fazer uma formação, quer ser um bom cerimoniário, tem que saber e tem que estudar. Então vamos lá, começando pela introdução. Mas antes vou fazer uma apresentação do que é esse documento, né? Tá aí embaixo, vocês podem acompanhar. Na terceira sessão pública, celebrada dia 4 de dezembro de 1963, o segundo Concílio Ecumênico do Vaticano, também conhecido como Concílio Vaticano II, aprovou a Constituição sobre a Sagrada Liturgia, Sacrosanto Concílio, que é essa que nós vamos estudar agora. Então, muitas coisas que nós vamos ver aqui no início, foi algo daquela época que agora já existe. Por exemplo, vai ter algumas adaptações, pode ser adaptada para a língua vernácula, ou seja, para a língua do povo de cada localidade, para não ficar só no latim. E nós vamos perceber que isso já aconteceu, já está acontecendo. A gente já celebra a missa em português, já celebra os sacramentos, o batismo, etc. em português. Tem muitas coisas que já aconteceram, mas a gente precisa entender como que se deu isso. Porque, como diz o cerimonial dos bispos, ele deve saber, o cerimoniário deve ser perfeito conhecedor da liturgia e toda a sua origem. Então nós vamos saber através desses documentos, estudando a origem dessas modificações, etc. Vamos começar então lá pela introdução. Esses pontos em vermelhos são as numerações dos parágrafos. Cada parágrafo tem uma numeração. Normalmente nos documentos são feitos assim. Tanto por exemplo, no Catecismo da Igreja Católica, cada parágrafo tem uma numeração. Então é a mesma coisa aqui. Eu não coloquei todas as numerações, né, porque são muitas, eu coloquei as principais e vou falar um pouco delas. Essas partes que eu coloquei embaixo, embaixo das numerações, em preto, são tiradas também daqui da instrução. Não são palavras minhas, são palavras aqui na instrução, um pouco modificadas para entender melhor. Mas eu vou ler daqui das partes que eu marquei. Aí você pode ir acompanhando. Parágrafo número 1, o programa do concílio. O concílio, ele assumiu o propósito de fomentar cada vez mais a vida cristã entre os fiéis, adaptar melhor as necessidades do nosso tempo, às instituições susceptíveis de mudança, promover tudo que pode ajudar a união de todos os crentes em Cristo e fortalecer o que contribuiu para chamar a todos ao seio da Igreja. Julga, por isso, deve também interessar-se de modo particular pela forma e promoção da liturgia. Então, o programa do Concílio, o Concílio Vaticano II, teve esse objetivo de unir os fiéis e fazer com que eles se interessem mais pela Igreja, fiquem mais unidos e mais conectados com o que acontecia na Igreja. Porque, como vocês sabem, antigamente o rito romano, que hoje é o rito romano extraordinário, da forma extraordinária, não tinha muito contato, né? O povo não falava, ele só assistia. Então, a Igreja, vendo isso, achou trazer um novo rito para que o povo ficasse cada vez mais em união com a Igreja, em contato com a liturgia. Parágrafo número 2, liturgia no ministério da Igreja. A Igreja, ela é humana, ela é divina, a verdadeira Igreja, ela é humana, ela é divina, ela é visível e dotada de realidades invisíveis, empenhada na ação e dedicação à contemplação, presente no mundo e todavia peregrina, ou seja, a Igreja ela está no mundo, mas ela não pertence ao mundo, ela pertence ao reino dos céus. Ela é humano, mas o que nela é humano deve se subordinar ao divino.
ela tem coisas visíveis, mas o que é visível deve subordinar ao invisível, a ação, a contemplação e o presente, a cidade futura que buscamos. Deste modo, a liturgia edifica cada dia os que estão na igreja para fazer deles um templo santo no Senhor, uma habitação no Divino Espírito Santo. Então, a igreja, ela é uma cidade, um lugar onde as pessoas vivem. Tem coisas visíveis e tem coisas invisíveis, ou seja, tem coisas humanas. A igreja é santa e pecadora por causa disso, por causa do homem. O homem, ele é pecador, mas é santa porque ela foi fundada por Cristo, e os santos que passaram por ela hoje estão ao lado dele no reino dos céus. Parágrafo número 3, liturgia e ritos. Essas adaptações que o concílio vai apresentar, elas devem aplicar-se não só ao rito romano, mas em todos os outros ritos. Tem o rito bizantino, tem o rito... vários ritos aí que são, se eu não me engano, 24 ritos, mais ou menos, né? E muitos outros ritos também que ela pode se adaptar. Muito embora normas práticas que se seguem devam entender-se como referidas só ao rito romano. Só ao rito romano, a não ser que se trate de assuntos que, por sua própria natureza, digam respeito também aos outros ritos. Tem algumas coisas que podem ser adaptadas só no rito romano, ou não, né? Pode ser adaptado nos demais outros ritos, por exemplo, a língua vernácula, que nós vamos já entender o que significa isso. Outra coisa também que vocês precisam entender é o seguinte: o rito romano hoje ele tem duas formas: o rito romano na forma extraordinária e o rito romano na forma ordinária. Na forma extraordinária é a missa tridentina, e na forma ordinária é a missa nova, como é conhecida. Mas os dois são romanos, ok? Os dois. A mesma coisa da casula. A casula gótica é aquela casula que é mais utilizada no rito romano da forma ordinária. A casula romana, ela é utilizada no rito romano, só que na forma extraordinária, que é a tridentina. Porém, segundo um padre, meu diretor espiritual, ele disse que a gótica ela veio primeiro do que a casula romana. Por fim, o Sagrado Concílio, respeitando fielmente a tradição, declara que a Santa Mãe Igreja considera iguais em direito e dignidade todos os ritos legitimamente reconhecidos. Todos os ritos, tanto o bizantino como o rito romano, todos os ritos são iguais em dignidade e direito. Então vamos partir para o primeiro capítulo, que é sobre princípios gerais em ordem à reforma e incremento na liturgia. Aí tem o primeiro subtópico, o primeiro subtítulo: Natureza da Sagrada Liturgia e sua importância na vida da Igreja. Parágrafo número 6. Sobre a Igreja no exercício da liturgia, continua a obra da salvação. A liturgia ela nasceu desde Cristo, desde os primeiros tempos, como nós podemos perceber na passagem bíblica dos Atos dos Apóstolos. Eram assíduos à doutrina dos apóstolos, a participação da fração do pão e nas orações, louvando a Deus e tendo simpatia do povo. Porque liturgia é isso, a liturgia é um conjunto de ações feita por algumas pessoas, né? Por muitas, por poucas, mas feita por pessoas que têm o propósito de louvar e glorificar a Deus. E através da liturgia nós podemos nos santificar. Porque a liturgia ela está envolvida com os sacramentos, e os sacramentos são meios de santificação, são instrumentos de santificação. Já no parágrafo número 7 diz o seguinte: Cristo está presente nas ações litúrgicas. Como? Ele está presente, por exemplo, na Santa Missa, que é uma ação litúrgica. E nós vamos ver também o que é uma ação litúrgica aqui, que não é uma ação litúrgica, porque nem tudo que é ação dentro da igreja é litúrgico. Ele está presente no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, que é aquela pessoa, o padre, né, que oferece agora pelo ministério sacerdotal, ou seja, pelo seu ministério de ordenação, é o mesmo que se oferece outrora na cruz. Ou seja, o padre, ele é Cristo que se oferece e também que oferece o seu corpo ao povo. Come, sobretudo, sob as espécies eucarísticas. E também, quando alguém batiza, é o próprio Cristo que batiza. Ele que fala quando na igreja se lê a Escritura, na hora do Evangelho, por exemplo. Está presente, enfim, quando a igreja reza e canta. Cristo está sempre presente onde um ou dois estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Ele estará conosco.
ele estará no meio de nós. Então, na liturgia, na missa, por exemplo, Cristo é o Padre o Padre, ele oferece Cristo, mas ao mesmo tempo ele se oferece porque ele está ali em persona Cristo, né? Está sendo a pessoa de Cristo. Tanto é que, por exemplo, a cátedra do bispo é um lugar onde o Cristo senta. Uma vez, eu conversando com o diretor espiritual, ele diz o seguinte: algumas pessoas chamam cátedra somente na catedral, onde está a cátedra do arcebispo, etc. Outras pessoas falam que na paróquia também é cátedra, nas comunidades são cátedra, onde o padre senta, toda a cadeira onde o padre senta é uma cátedra. Outras pessoas chamam só de sede ou de banco do padre, quando não é do bispo. Aí ele refletiu o seguinte: se o padre ele age na pessoa de Cristo e na hora da celebração da Santa Missa ele é Cristo que se oferece e que oferece Cristo ao Pai, que é uma coisa teológica um pouco difícil de compreender, mas dá para entender, então, logicamente, não seria somente uma cadeira do padre, seria uma cadeira de Cristo. E como é cadeira de Cristo, sumo e eterno sacerdote, Rei dos reis, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, será uma oração. Então, já que ele é tudo isso, não poderia ser só uma mera cadeira. É uma cátedra, porque é Cristo que está sentado lá, e não o Padre. Então vamos logo para o parágrafo número 9, que diz o seguinte: a liturgia não é toda a atividade da igreja. Essa parte que eu ia falar para vocês, que falei para vocês agora há pouco. A Sagrada Liturgia não esgota toda a ação da igreja, de fato. Antes de os homens terem acesso à liturgia, precisam ouvir o apelo e a conversão. A fé e a conversão. Não é só chegar na igreja e tudo que está sendo feito lá dentro é uma liturgia. Não. Às vezes tem muitos atos de piedade que não são feitos dentro da igreja. Uma pessoa que está varrendo a igreja, aquilo não é uma liturgia. Aquilo é um ato de limpeza. As pessoas estão rezando o terço. Isso não é liturgia. Isso é ato de piedade. As pessoas estão cantando, um hino que é comum na capela. Aquilo é uma tradição particular. Não é liturgia. Tá? Então, são coisas que nós devemos saber distinguir. É por este motivo que a igreja anuncia a mensagem da salvação aos não crentes. Porque também não adianta a pessoa ir para participar da liturgia sem saber. Ela precisa ter uma boa catequese, precisa passar por uma boa formação. Principalmente aqueles que vão se envolver diretamente na liturgia, que é o caso dos cerimoniários. Para que os crentes se convertam dos seus caminhos pela penitência. Quanto aos crentes, para os que não crentes se convertam. Quanto aos crentes, ele deve pregar-lhes constantemente a fé e a penitência, prepará-los para os sacramentos, ensiná-los a observar tudo o que Cristo mandou. Ok? Então, a igreja, através dos sacerdotes, ensinam os fiéis que não crentes e os fiéis crentes a se santificarem ainda mais através dos sacramentos. Vamos passar aqui para o próximo parágrafo, número 10. Parágrafo número 10 diz o seguinte: a liturgia como fonte da vida eclesial. É da liturgia, principalmente da Eucaristia, que é a Santa Missa, que é uma liturgia, que como de uma fonte brota para nós a graça e se obtém com máxima eficácia a santificação em Cristo e a glorificação de Deus. Aqui se ordenam, com sua finalidade, todas as outras obras da igreja. Ou seja, a liturgia ela é o ápice, ela é a ação master da igreja, né? É através dela que nós vamos glorificar a Deus, que nós vamos conseguir a nossa santificação em Cristo. Já no parágrafo número 11 diz a respeito da participação dos fiéis. É necessário, porém, que os fiéis celebrem a liturgia com retidão de espírito. E também, sim, os fiéis celebram. Não é só o padre que celebra. Todo mundo, todo o povo celebra. O padre, ele vai presidir a celebração, mas todos nós celebramos juntos. Então, quando a pessoa perguntar: padre, você vai celebrar hoje? Alguns respondem: não, todos nós vamos celebrar hoje, mas eu vou presidir, porque eu serei Cristo, agirei na pessoa de Cristo, eu vou presidir. Então, ok. Por exemplo, quando tem dois padres, um preside, outro concelebra. É óbvio que quem preside também celebra, todos celebram, mas um vai presidir a santa celebração. Vamos falar a respeito, então, do parágrafo número 12, que diz sobre a vida espiritual pessoal. A vida espiritual não se limita apenas à participação na Sagrada Liturgia. O cristão, ele é chamado a rezar em comum. O cristão chamado a rezar em comum deve também entrar no seu quarto para rezar sós ao Pai. Não adianta você, cerimoniário,
participar todo domingo da missa, toda semana das santas celebrações e participar do Tríduo Pascal por completo, servir em todas as missas, etc e tal, mas na sua casa você não rezar. Antes de dormir você não rezar, quando acordar você não rezar, sempre quando acontecer uma coisa boa na sua vida você esquecer de Deus. A liturgia ela é importante, sim, ela é muito importante. Mas a sua vida espiritual não é só liturgia. Você deve também ter uma vida de oração. Tanto buscando sacramentos, buscando se confessar pelo menos uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, se for possível, buscando sempre recebendo o Santíssimo Corpo de Cristo, e etc. A respeito do parágrafo número 13, que diz sobre exercícios não estritamente litúrgicos. São muitos recomendados os exercícios piedosos do povo cristão, em conformidade com as leis e as normas das igrejas. As práticas religiosas das igrejas particulares, elas devem ser mantidas, né? E também ordenar essas práticas tendo em conta os tempos litúrgicos, ou seja, existem muitas práticas pessoais de cada paróquia. Por exemplo, na minha tem a festa do Divino, não sei se eu já disse para vocês, mas nós temos aqui a festa do Divino Espírito Santo. Não é uma liturgia, né? Às vezes é necessário o cerimoniário fazer alguma coisa que ajude. Ele precisa estar ciente, ele precisa ter um contato com a pastoral de toda a paróquia, seja com um grupo de jovens, não participando, lógico, mas saber o que é cada coisa para poder você se situar numa situação, num conflito que seja necessário a sua ajuda. Então, nem tudo que é celebração é liturgia. Rezar o texto antes da missa não é liturgia, como falei agora há pouco. Essas tradições que tem aqui, eles têm um rito próprio, com hinos próprios, eles usam um tambor, eu não sei se é tambor mesmo o nome daquilo, mas é outro equipamento que utilizam na fanfarra. Tem os foliões, etc e tal. Tem um ritual próprio, mas não é liturgia. Isso é uma obra particular. Claro que colocar isso dentro da missa, por exemplo, com um rito fora, que seja só do particular, e colocar dentro da missa, aí já é outra história. Aí já poderia até se tornar um abuso litúrgico, dependendo, claro, do que seria. Por isso deve ter, o bispo deve estar ciente do que vai acontecer e deve primeiro perguntar ao bispo se ele autoriza ou não. Vamos então para o próximo subtítulo, que fala sobre educação litúrgica e participação ativa. Exatamente no parágrafo 14 fala sobre a formação litúrgica e participação ativa. É um direito pelo batismo, é um direito e dever do povo cristão participar da liturgia. É um direito e um dever do povo batizado participar da liturgia. As pastorais, os pastores de almas, os padres e os bispos empenhar-se-ão diligentemente em fomentá-la em toda a sua atividade pastoral como uma pedagogia adequada, ou seja, ensinar o povo cristão a participar da liturgia de forma adequada. Já no parágrafo 19, diz respeito sobre a formação litúrgica dos fiéis, que foi o que eu acabei de falar. Procurem os padres fomentar com zelo e paciência a formação litúrgica, a participação ativa dos fiéis, que guiam o rebanho não só com palavras, mas também com exemplo. Porque não basta só ensinar, deve também mostrar esse exemplo. O padre vai falar, a missa deve acontecer isso, tem um rito tal, e quando chegar na hora da missa ele inventar uma macacagem doida lá. Isso não pode acontecer. Claro que eu não estou mandando no padre aqui, não estou falando mal do seu padre, se ele faz isso eu não sei. O problema não é meu, nem me importa, não quero nem saber. Só estou falando o que está escrito. Tem que ter essa formação litúrgica. É claro que em muitos lugares, os padres, só tem um padre na paróquia, ele não tem esse tempo de fazer catequese e etc e tal. Mas você sabendo disso, procure pelo menos conhecer mais. Porque você como cerimoniário, aprenda uma coisa. Você nunca vai saber de nada. Você nunca vai ser o bambambam da liturgia. Você não é nada. Você é um servo inútil. Você é um pobre pecador miserável, um verme maldito que não sabe de nada. Não, também um verme maldito já é demais, mas você é a pessoa mais humilde que deve existir na paróquia. Não por orgulho, não por vaidade, para querer ser o orgulhoso da paróquia, né? O humilde que é o piedoso, o santinho da paróquia, não. Mas você deve
ser sempre humilde, não só com o padre, não só com os coroinhas, mas com o povo também. Por favor, tenha paciência na hora de orientar o povo, né? Principalmente o povo, porque alguns são desprovidos de catequese, não conhecem muito bem as coisas, e quando a gente fala uma coisa para eles, eles ficam meio confusos e não sabem como dar continuação. Então vamos lá. Agora sobre o número 20, o parágrafo 20 diz sobre as transmissões de ações litúrgicas, que também é importante. As transmissões radiofônicas ou televisivas das ações sagradas, sobretudo do santo sacrifício, ou seja, da missa, façam-se com discrição e dignidade, e a garantia de uma pessoa competente para isso designada pelos bispos, que são a PASCOM, né? A pastoral, que é a pastoral da comunicação. Devem ser pessoas mesmo que tem uma responsabilidade, e quando não pode ser orientada pelo bispo, que seja orientada pelo padre. Mas não seja qualquer pessoa, porque essas pessoas, se for qualquer pessoa, principalmente uma pessoa que não é nem católica, vai transmitir a missa, ela não vai saber transmitir a missa de forma adequada, porque ela não vai saber quais são os ritos da missa. Ela não vai saber quando vai acabar um lugar e para onde que vai para o outro, né? Ah, o padre sentou, e aí ele vai botar a câmera onde? Logicamente seria não bom para os leitores, né? Na hora da leitura, eu tô falando. Na liturgia da palavra. Mas aí muitas pessoas não sabem. Então as pessoas, os padres, eles procurem pessoas que saibam, que estão mesmo ativamente nas celebrações, para poder transmitir as Santas Missas. Vamos passando aqui para o outro subtítulo, que é sobre a reforma da Sagrada Liturgia, letra A. São, se eu não me engano, A, B, C, D... São só até a letra D que tem alguns pontos importantes dentro desse subtítulo da reforma da Sagrada Liturgia. Vamos ver primeiro as normas gerais e especificamente no parágrafo 22, que fala sobre modificar a liturgia compete à hierarquia. A regulamentação da Sagrada Liturgia compete unicamente à autoridade da igreja. Não é por padre não, tá, pessoal? O padre tá ali na paróquia dele, ele tá vendo que precisa modificar isso e tal, ele vai modificar do jeito que ele quer. Não. Vale lembrar também que esse documento foi do Concílio Vaticano II. Lógico que as modificações que eram necessárias, que eram precisas ser feitas, já foram feitas a maioria, né? Porque isso já é lá antigo, esse documento já é antigo. O que foi possível modificar já foi modificado hoje. É lógico que ainda pode haver algumas modificações de acordo com cada necessidade no tempo atual. Por exemplo, a pandemia modificou muitas coisas do rito. Mas modificar uma liturgia, o rito da liturgia de uma forma radical, aí compete à hierarquia. E nós vamos ver, se der tudo certo, vamos estudar sobre a liturgia romana em culturação, como que se dá essa modificação. Não é assim, um bispo pegou, assinou uma carta para o Papa autorizou. Não é assim. Por isso existem as conferências episcopais de cada localidade, no caso do Brasil a CNBB, e não vão nessa de que a CNBB é herética, de que a CNBB é isso, que a CNBB é aquilo. Pessoal, a CNBB é uma conferência episcopal do Brasil, é a Conferência Episcopal do Brasil. São todos mais ou menos 500 bispos, se eu não me engano, unidos ali, e eles que têm a responsabilidade da igreja no Brasil. Não são todos que vão falar alguma coisa que não te agrade, etc e tal. Eles são autoridades, nós devemos só respeitá-los e obedecê-los. Ok? Vamos então para o parágrafo número 22. Progredir respeitando a tradição. Aliás, 23. Progredir respeitando a tradição, isso mesmo. Parágrafo 23. A revisão de qualquer parte da liturgia deve ser sempre precedida de uma cuidadosa investigação teológica, histórica e pastoral. As leis gerais da estrutura e do espírito não se façam, nas leis gerais, etc e tal, não se façam inovações, a não ser que uma utilidade autêntica de certa da igreja o exija. Não é só sair por aí querendo reformar tudo, etc. Não. Tem que ter um motivo que seja bem específico e bem detalhista a respeito de algo que quer ser modificado. Tem que ser plausível. Parágrafo 24 diz sobre a Bíblia e a liturgia. A Sagrada Escritura é de máxima importância na celebração da liturgia. Para promover a reforma, o progresso e a adaptação da Sagrada Liturgia é necessário desenvolver aquele suave e vivo amor da Sagrada Escritura,
de que dá testemunho à venerável tradição dos ritos, tanto orientais como ocidentais. Nós vamos ver também, lá na Instrução Geral do Missal Romano, que a Bíblia é importante, ela tem espaço, a Sagrada Liturgia tem espaço, a Sagrada Bíblia tem espaço na liturgia, mas a Bíblia, o livro em si, na missa, ela não tem espaço. Não, tô falando heresia? Não, não é isso. Você não pode pegar uma Bíblia e ler o Evangelho da Bíblia, ler etc da Bíblia, porque se fosse para fazer isso, não existiriam os lecionários, não existiriam os lecionários. Os lecionários estão ali exatamente para isso. A Bíblia, o livro Bíblia em si, Bíblia mesmo, ele não tem espaço na missa. Os lecionários estão ali para isso, ok? Então, não inventem de fazer macacagem, de pegar a Bíblia e ler um versículo. Lógico que nós estamos vendo que existem modificações na liturgia que podem ser feitas, principalmente em alguns casos de extrema necessidade, por exemplo, na missão. Viajando no rio, por exemplo, no Rio Negro, e cai o lecionário na água e molha, ou afunda, etc. E aí a gente já está quase chegando na comunidade que nós iríamos celebrar. E como que nós vamos fazer? Você pode pegar, por exemplo, um folhetinho, normalmente jornalzinho, boletim, não sei como vocês chamam, e lá tem toda a liturgia. Mas se não for no domingo, nenhuma solenidade, por exemplo, que normalmente não tem no dia de semana, aí você procura, se na liturgia das horas, ou em outro livro assim, litúrgico, possui, né? Se você não tem o lecionário. Caso contrário, pegue a Bíblia e leia da Bíblia, porque é a única maneira de se ler a Sagrada Liturgia, a Sagrada Escritura na missa. Então, cada caso é um caso. Progredindo para o item B. Normas que derivam da natureza hierárquica e comunitária da liturgia. 28 diz o seguinte: a liturgia é a ação da igreja comunitária. As ações litúrgicas não são ações privadas, mas de toda a igreja. Cada membro desse corpo também, lógico, é atingido de modo diverso, né? Porque é de toda a igreja que todo mundo vai ter que receber a liturgia de uma maneira específica. Não, cada pessoa participa de uma maneira própria. Tem aquelas pessoas na missa que elas são mais piedosas, que elas estão mais ali no cantinho delas, outras já são mais extravagantes, etc e tal, levanta o braço, faz aquilo. Cada um vai ser atingido de uma maneira diferente, mas respeitando sempre o que é certo e o que é errado dentro da liturgia. Número 29, aliás, esse que eu estava falando é o número 26, ele não está aí no slide, mas eu achei importante também falar para vocês. Vamos para o número 28, a dignidade da celebração litúrgica. Nas celebrações litúrgicas, limite-se cada um, ministro ou simples fiel, quando exerce o seu ofício, a fazer tudo e só o que é de sua competência, segundo a natureza do rito e as leis litúrgicas. Você que vai ser cerimoniário, você deve fazer aquilo que compete a você. Não inventa a macacagem. Coroinha faz o que é de coroinha, cerimoniário faz o que é de cerimoniário, que é o que? Orientar, ver se está tudo na ordem e etc. O diácono vai fazer o papel dele, ficando ao lado do padre, ao lado do bispo, vai incensar o padre, vai incensar o bispo, aliás, vai incensar os padres, vai incensar o povo e vai incensar o Santíssimo. O cerimoniário só vai orientar, principalmente na hora do mitra e báculo, quando é com o bispo. Não tem diácono. O cerimoniário pode ajudar a fazer algumas especificações do diácono, algumas coisas que o diácono faria. Por exemplo, incensar, caso o turiferário mesmo não incense, mas é bom que o próprio turiferário incense, que é para o cerimoniário ficar livre, né? Incensar o padre, incensar o povo, etc. Depende de cada localidade. Então, o número 29 diz sobre a educação do espírito litúrgico. Os acólitos, os leitores, os comentadores, os elementos do grupo coral, cantores, etc. também desempenham um verdadeiro ministério litúrgico e façam só aquilo que lhe compete. Número 30, a participação ativa dos fiéis. É bom, não sei se vocês estão percebendo, sempre tem participação dos fiéis, ação dos fiéis, participação dos fiéis, porque isso foi um dos destaques do Concílio Vaticano II, que foi sempre colocar o fiel mais unido na liturgia, mais incluído na liturgia. Isso foi algo bom, porque isso ajuda o povo a se santificar através da liturgia. Número 30 fala o seguinte: não deve deixar de observar-se no tempo apropriado o silêncio sagrado. Isso é importante, pessoal, porque o fiel ele não está só na liturgia para falar, responder a oração eucarística, etc. Não. Ele deve também respeitar um silêncio sagrado, e nós vamos ver qual é essa parte do silêncio na Santa Missa.
mas eu vou logo adiantando a instrução geral da missão romana, que seria depois do evangelho, por exemplo. Depois da homilia, todo mundo senta, fica ali uns 2 minutos em silêncio e depois dá continuidade. Mas vamos continuando aqui. Número 32 diz sobre a liturgia e as condições sociais, que também é importante fazer. Não deve fazer-se qualquer acepção de pessoas privadas ou de classes sociais, quer nas cerimônias, quer nas festividades exteriores. O prefeito vai vir para a celebração. Vamos preparar uma cadeira bem na frente do corredor, isolada dos bancos da igreja. Não, isso não existe. Isso é macacagem. Não façam isso, não inventem isso. Tá? Claro que deve respeitar, se o padre vai cumprimentar o prefeito, o governador, não sei, o presidente, etc. Mas não deve fazer acepção de pessoas. Não deve fazer como se ele fosse uma pessoa, um rei ali. Não, isso não existe. Na liturgia, todo mundo tem a dignidade igualitária, igual. Então vamos para o próximo item C. Normas que derivam da natureza didática e pastoral da liturgia. 33 diz o seguinte: o valor didático da liturgia. Embora a Sagrada Liturgia seja principalmente o culto da majestade divina de Deus, tem também um grande valor pedagógico para o povo fiel. Por isso, ao efetuar a reforma da liturgia, observem-se as seguintes normas gerais. Aí tem algumas partes, alguns parágrafos aqui a respeito dessas reformas, e começando pelo 34, diz o seguinte: simplicidade dos ritos. Os ritos manifestem uma nobre simplicidade, é nobre e ao mesmo tempo é simples. Sejam claros na brevidade, ou seja, curtos, mas também não curto à toa. Tem que ser curto, mas tem que ser também algo que dê para entender. E evitem repetições inúteis, para não ficar até chato. Sejam adaptados à capacidade dos fiéis. Não adianta fazer uma coisa extremamente litúrgica, bem romana, etc. Porque senão aí vão falar igual um bispo falaram uma paróquia. Um bispo falou uma paróquia uma vez: a missa de vocês aqui ela é mais romana do que em próprio Roma. Muitos fiéis não vão entender nada. Tem muitas paróquias que os fiéis eles são desprovidos de um conhecimento litúrgico de muitas pessoas que estão dentro da igreja, dos cerimoniários, etc e tal. Não para nos orgulhar, mas estou falando que é a realidade. Então eles não vão entender. Então essas adaptações devem ser feitas à capacidade dos fiéis, sem precisarem em geral de muitas explicações. Não precisa também todo ficar explicando, etc. Não. Tem que ser algo breve, algo curto, que por si só já pode se explicar e pode dar para entender bacana. Parágrafo 35 diz sobre a conexão entre palavra e o rito. O número 1, instaura-se nas celebrações litúrgicas uma leitura da Sagrada Escritura mais abundante, mais variada e melhor adaptada. Isso já foi feito, né? Nós temos os lecionários que já passaram por essa revisão e tudo mais. Indique as rubricas o momento mais apto para a pregação, que é a parte da ação litúrgica, na medida que o rito permite. Também já foi feito o nosso missal, ele diz que deve ser feito após a leitura do Evangelho. Vamos para o número 36, a língua litúrgica. Estabelecer o uso da língua vernácula, com decisões que deverão ser aprovadas ou confirmadas pela Sé Apostólica, pelo próprio Vaticano, e isso também já foi feito, tanto é que nossa missa já é celebrada em português, as leituras do lecionário, as orações do missal são tudo em português já. E a tradução dos textos latinos em língua vernácula. A língua vernácula, pessoal, é a língua do povo, é a língua local. Por exemplo, a língua vernácula do Brasil é português, a língua vernácula da Espanha é o espanhol, a língua vernácula dos Estados Unidos é o inglês e assim sucessivamente. Deve ser provada pela autoridade eclesiástica territorial competente acima mencionada. Então, isso também já foi feito aqui. Agora vamos para o item D, que fala sobre as normas para adaptação da liturgia à índole e tradições dos diversos povos. Começando pelo 37, que fala sobre o respeito da igreja pelas qualidades dos diversos povos. Isso também é uma parte importante para ser dita aqui. Quando não está em causa de fé ou bem de toda a comunidade, a igreja não deseja impor uma rígida uniformidade, mesmo na liturgia. Pelo contrário, cultiva e promove as qualidades de espírito e os dotes das várias raças e povos. E tudo quanto nos costumes dos povos não está indissoluvelmente ligado a superstições e erros. A igreja o aprecia com benevolência e, quando é possível, o conserva intacto.
chegando mesmo a admiti-lo na própria liturgia, desde que se harmonize com um verdadeiro e autêntico espírito litúrgico. Ou seja, a igreja não está aqui, por exemplo, na cultura do Brasil. Tem várias culturas no Brasil, é diversificado, mas aqui no norte, na minha região, por exemplo, a cultura indígena. Então não vai chegar acabando com tudo. É claro que tem muitas coisas que não podem ser colocadas na missa porque não vai de acordo com a tradição da igreja, mas tem outras coisas que podem. Como já falei para vocês, os objetos litúrgicos, por exemplo, né? A confecção deles, o cesto litúrgico porque está aqui na celebração, mas o cesto onde é deixada a oferta é feito de tecido, é feito de cipó, confeccionado pelos índios. Os desenhos de algumas alfaias também tem uns traços indígenas, assim, com uma arte própria, né, que são se eu não me engano, não sei, mas uma espécie de malha, etc. Vocês já devem ter visto uma pintura indígena, já sabem do que eu estou falando. Então, o tecido também, algumas partes, tudo vai de acordo com a liturgia, com a cultura, e a igreja, se for possível, ela conserva essa cultura. Ela não vai aniquilar tudo, tá? 38. São admitidas adaptações. Salvaguardando a unidade substancial do rito romano, admitam-se legítimas diversidades e adaptações aos vários grupos étnicos, regiões e povos, sobretudo nas missões. Mesmo ao fazer a revisão dos livros litúrgicos, tenha-se isto oportunamente diante dos olhos ao estruturar os ritos e estabelecer as rubricas. Ou seja, mesmo depois de já ter tudo definido, como nós já temos aqui, ainda pode ser feito algumas adaptações, principalmente nas missões. Isso é muito feito nas missões. Por exemplo, o altar, em algumas comunidades, não é um altar fixo, etc e tal, como deveria ser. E muitas das vezes, né, nas missões que eu já participei, nós utilizamos uma mesa de plástico mesmo, aquela mesa de plástico que tem nos bares, etc e tal, ou uma mesa de madeira pequena, assim, de ferro, para celebrar a missa. Aquilo foi uma adaptação necessária. Não foi um abuso litúrgico, foi uma adaptação necessária. É claro que deve ser feito quando é mesmo de extrema necessidade. O povo que só recebe a Santa Missa uma vez por ano, nessas comunidades que eu me refiro, não ia ficar sem missa porque não tinha um altar dedicado. Não. Nem a capela ela é inteira por completo, né? Algumas a gente celebrava em uma casa aberta assim, sem paredes, sem nada. Claro que não tem sacrário, não tem nada, a gente consegue gravar tudo na hora. Então vamos para o número 39, autoridade eclesiástica. Compete à autoridade eclesiástica territorial determinar as adaptações a fazer, principalmente a respeito da missa, dos sacramentos, sacramentais, das procissões e etc e tal. E casos particulares, número 40, parágrafo 40, diz o seguinte: as adaptações que forem julgadas úteis ou necessárias sejam propostas à Santa Sé para serem introduzidas com o seu consentimento. Tem coisas que são feitas aqui no Brasil que não são feitas em outros lugares e foram, ou por exemplo, tem coisas que na Espanha foram adaptadas e aqui não foi, que é o caso da cor azul. Só lá, e eu acho que em outro lugar, não me lembro, mas eu acho que lá na Espanha sim é utilizada a cor azul, a cor litúrgica azul, e aqui não. Mas lá eles fizeram o pedido de Santa Sé e ela autorizou por causa da veneração à Virgem Maria, etc e tal. Aqui já foi feito o pedido, mas não foi concedido. Vamos passar então para o próximo capítulo. O Sagrado Mistério da Eucaristia, capítulo 2. No número parágrafo 48 diz respeito à participação ativa dos fiéis na missa. A igreja se esforça empenhadamente para que os fiéis cristãos não assistam a este mistério da fé como espectadores estranhos ou mudos, mas que, compreendendo bem nos seus ritos e preces, participem consciente, ativa e piedosamente na ação sagrada. O fiel, a igreja ela vai sempre estar ali se empenhando para que o fiel não participe da missa como qualquer pessoa. A pessoa também deve buscar conhecer. Um protestante recém-convertido, por exemplo, ele deve buscar entender o que é missa para participar de uma maneira mais adequada. Número 52 diz sobre a homilia. Nas missas concorridas pelo povo, ou seja, na qual o povo faz parte, celebradas pelo menos no domingo e nas festas de preceito, que são normalmente as solenidades aqui no Brasil,
Por exemplo, temos aqui Nossa Senhora Aparecida, fiéis defuntos, etc. Nunca se omita, a não ser por motivo muito grave. No dia de semana ela pode até ser omitida no dia de semana, mas no domingo e nas solenidades nunca deve ser omitida quando tem a participação do povo, tá ok? Principalmente porque o povo ele precisa saber o que está acontecendo na liturgia. Por exemplo, a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, ele precisa ter ouvir uma palavra de Deus e ouvir o que o padre vai falar. Jesus é quem fala através do padre. Então, o padre deve dar muita oportunidade para o povo ouvir o que Cristo quer falar para eles, ok? Mas no dia de semana ele pode omitir. Claro que se, por exemplo, o padre é bem idoso, como já aconteceu aqui comigo, e nos domingos ele não fazia homilia também, que era uma solenidade domingo, e nem nas solenidades ele fazia homilia. Porque ele não conseguia, ele é muito idoso. E como estávamos com escassez de padre, muitas das vezes ele mesmo tinha que celebrar aqui. Ou, por exemplo, quando o padre está passando muito mal, não pode falar muito, ele também pode omitir a homilia. Sobre o número 53, diz a respeito da oração universal. A oração universal, a oração dos fiéis, será restabelecida após o evangelho e a homilia, especialmente nos domingos e festas de preceito. Oração universal e oração dos fiéis é a mesma coisa, são aquelas preces que são feitas após a homilia. Também podem ser omitidas, tá, pessoal? Mas não pode ser também uma perfeitinha assim, etc. Não. Tem no missal lá numa página, eu não me lembro, mas é 1000 e pouco, eu acho, que tem as preces dos fiéis lá. Tempo pascal, fora do tempo pascal, no tempo comum, na quaresma, etc. O padre pode até ir de lá, é bom você pesquisar depois para saber se caso ele peça de você na missa. Mas o padre pode fazer uma espontânea, pela alma, por exemplo, se tem intenção, pela alma de fulano tal, 7º dia de falecimento, rezemos por todos aqueles que também faleceram em nossa paróquia. Aí Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, faz uma oração da Ave Maria, ou uma invocação, o Senhor tem de piedade de nós, o Senhor escutai a nossa prece, etc. Número 54 diz sobre a unidade da liturgia da palavra e da liturgia eucarística. O Sagrado Concílio exorta com veemência os pastores de almas a instruírem bem os fiéis na catequese, e que a liturgia aliás, número 54 diz sobre a língua vernácula e latina na missa. Estava lendo já o 57, calma aí, deixa eu me procurar aqui. Sim, tomam-se providências para que os fiéis possam rezar ou cantar, mesmo em língua latina, as partes do ordinário da missa que lhe competem. O creio pode ser em latim, o Pai Nosso pode ser em latim, a doxologia pode ser em latim, o Cordeiro de Deus, que a doxologia pode ser em latim. Algumas orações podem ser em latim, o sinal da cruz pode ser em latim, né, no início da missa. A consagração pode ser em latim. Já tem alguns vídeos aí no YouTube do Padre Paulo Ricardo, também tem no canal aqui dele consagrando a Sagrada Liturgia em latim. O Sagrado Corpo de Cristo, né? O pão e o vinho transformando no corpo e sangue de Cristo. Então pode ser feito em latim sim. Se você já se você ouviu isso, não ache que é heresia, que é um abuso litúrgico, não. Pode ser feito sim, né? Em latim. Se algum lugar parecer oportuno o uso mais amplo da língua vernácula na missa, observe que fica determinado no artigo 40 desta Constituição, que também já foi feito, né? Na missa no Brasil aqui, ela é feita, a língua vernácula é usada sempre em toda a missa, mas o padre ele pode sim rezar em latim algumas partes da missa. Claro que deve, antes da missa, avisar o povo, ó, vamos cantar o Pai Nosso, por exemplo, como fez um padre aqui na minha paróquia. Vamos cantar o Pai Nosso, era a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, e ele ensaiou antes da missa, uns 5 minutos antes da missa, 10, com o povo lá na frente, ensinando como cantar o Pai Nosso em latim. E aí o povo foi treinando umas 3, 4 vezes, e quando chegou na hora do Pai Nosso na missa, saiu quase que perfeito. Claro que não saiu muito perfeito, alguns já sabiam, outros não sabiam, e a gente foi ajudando.